gente! Bem-vindos ao canal da Tia Gi. Que alegria lhe receber aqui! Esta semana nós vamos estar compartilhando algumas ideias para estar trabalhando sobre saúde emocional, sobre as emoções das nossas crianças. Este meu projeto, ele surgiu a partir desta campanha, que vem fazendo sobre o Setembro Amarelo, que é a prevenção ao suicídio. E na nossa igreja, os nossos líderes fizeram cultos alusivos a isto, estão fazendo eventos, e então o departamento infantil também, visto que é de grande importância nós trabalharmos este tema com as crianças. E nós vamos trabalhar as emoções, porque a partir das emoções, da saúde emocional, nós estamos prevenindo o suicídio. E nós sabemos, pela mídia, que tem uma estatística com bastante casos, de suicídio infantil. E nós, como igrejas, precisamos chegar primeiro. E eu fiz este recurso, eu estarei trabalhando esta semana na minha igreja com o departamento infantil. Esta caixa será o nosso coração. E dentro do coração, nós temos alguns sentimentos. E o primeiro sentimento que nós vamos trabalhar é a alegria. Ai, a alegria deixa o nosso coração tão alegre. Quando nós estamos alegres, nós rimos, damos gargalhadas. Ai, isso nos deixa com um sorrisão no rosto. E aí nós vamos perguntar para as crianças o que deixa elas alegres, o que deixam elas com esse sorrisão. Quando que eles ficaram assim? E eu usarei o texto bíblico, eu usarei este daqui, alegrai-vos no Senhor, que é o Filipenses 4:4. E a Bíblia, nós sabemos que a nossa Bíblia é o nosso manual. E nela contém todos os assuntos. E Jesus, ele expressa suas emoções também na Bíblia. E ele é o nosso maior exemplo. E nós iremos conversar com as crianças que Jesus, ele também ficava alegre. Um dos momentos que Jesus ficou mais alegre foi em Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25. Naquele momento, pelo poder do Espírito Santo, Jesus ficou muito alegre e disse: Ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço, porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondestes dos sábios e dos instruídos. É que Deus, ele escolhe aquelas coisas que não são para confundir as que são. Os pensamentos de Deus são diferentes do nosso. E Jesus, quando veio a esta terra, que ele se fez 100% homem, mas ele também era 100% Deus. Ele teve alegria. Dentro do nosso coração também entra outros sentimentos. Este sentimento aqui, quem é que conhece? Sim, é a tristeza. Quando a tristeza chega no nosso coração, ela nos deixa assim, com essa carinha triste, a boca lá embaixo. Às vezes, saem lágrimas dos nossos olhos. Às vezes a tristeza, ela nos faz chorar, nos deixa com o semblante fechado. Às vezes nós nem queremos conversar com ninguém. Mas saiba que a tristeza, ela não é para sempre. Sim, a palavra do Senhor fala no Salmo 30, no versículo 5, na parte B, diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A tristeza é algo temporário, ela vem, mas ela passa. E você, já se sentiu triste? O que lhe deixa triste? Jesus, o nosso maior exemplo, ele também ficou triste em vários momentos. Um dos momentos que Jesus ficou triste está registrado em João 11:35, que fala que Jesus chorou. É quando Jesus chega até a casa dos seus amigos e Lázaro está morto. Mas Jesus não chora porque Lázaro estava morto, até porque ele foi até lá para ressuscitar Lázaro. Jesus, ele sabia que Lázaro estaria vivo novamente. Mas Jesus chorou pelo fato da morte ser uma consequência do pecado que aconteceu lá com Adão e Eva, lá no passado. Por isso, Jesus também ficou triste. Mas nós precisamos crer
que o choro, ele vai durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Nós podemos estar tristes por vários motivos. Pelo luto, pela dor, pela alguma enfermidade, mas em todos os momentos, o nosso Senhor Jesus está conosco, na alegria, na tristeza e também dentro do nosso coração. Às vezes nós ficamos com este sentimento. O medo. Quem é que já sentiu medo? Quem é que tem medo de alguma coisa? Do que você tem medo? E o medo é quando nós ficamos ameaçados com alguma situação. Às vezes, para nos proteger, o medo aparece. Um exemplo é quando um bicho nos pica. Um exemplo de uma aranha. Às vezes você tem medo de aranha, sim, porque você sabe que ela pode ser perigosa. E aí nós vamos falar do medo real, do medo irreal. Sabe que o salmista, ele disse: mas eu quando estiver com medo, confiarei em ti, Senhor. Quando nós estamos com medo, com o nosso coração agitado, preocupado com o medo das situações, nós podemos confiar no nosso Senhor, que estará conosco em todos os momentos. Saiba que o nosso maior exemplo, o nosso Senhor Jesus, ele não temeu nada, sim, nem a morte na cruz. Lá em Mateus 26 fala que quando Jesus estava prestes a ser morto, a ser pregado na cruz, ele não sentiu medo, ele não temeu toda aquela aflição, toda aquela agonia, mas ele enfrentou a morte, ele enfrentou as dores daquele cenário cruel. Jesus, ele enfrentou tudo por mim e por você, para que hoje, quando nós sentirmos medo, nós estejamos a nossa confiança nele, no nosso Senhor, no nosso Salvador. Outro sentimento que tem no nosso coração é a calma. Calma nos deixa em paz, tranquilos. Esse sentimento é muito bom, né? Sabe que o nosso Rei Jesus, ele também tem uma passagem lá em Marcos 4, a partir do versículo 35. Ali relata a história de Jesus acalmando uma grande tempestade. Os discípulos estavam num barco com muito medo, aterrorizados. E Jesus estava dormindo, ele estava calmo. Porque ele é o Criador e o realizador de milagres. Somos filhos dele e precisamos nos acalmar, manter a paz, a tranquilidade diante do seu grande poder, porque nós sabemos que ele pode todas as coisas. O versículo lá em João nos diz: deixo a paz a vocês, minha paz vos dou. Então, que no seu coração esteja a paz de Cristo. Este sentimento aqui que tem dentro do nosso coração, eu acredito que todos vocês já tiveram. A raiva. Olha a cara. Como é que é a cara da raiva? E você, já sentiu raiva? Do que você ficou com esse sentimento? O que aconteceu para lhe deixar assim? A raiva ela vem no sentimento vontade de bater, de quebrar. Sabe que esse sentimento, ele é normal. E nós ficamos tensos quando estamos com raiva. Mas você precisa dominar este sentimento. Sim, a palavra do Senhor, ela nos diz: quando vocês ficarem irados, não pequem. Diz lá em Efésios 4:26. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que nós precisamos dominar o nosso sentimento. Nós podemos até ficar irados por um momento, mas quando isso acontecer, nós precisamos contar. Sim, quando alguém lhe irritar, o seu irmão lhe irritar, pegar um brinquedo de você e você ficar irado, você para e conta. Conta até 10, até 20, até quando esse sentimento passar. Quando você se acalmar. Sabe que o nosso maior exemplo, o nosso Jesus, ele também passou por um momento bem parecido. Foi quando Jesus, ele expulsou os cambistas e os vendedores do templo. Os vendedores estavam vendendo animais no templo. E em Marcos 11, no versículo 15, nos conta a história que Jesus, ele demonstrou muita emoção e raiva naquele momento. A sua raiva, ela tinha um foco e também uma motivação adequada. Sua ira tinha controle adequado.
Jesus, ali ele nos mostrou que ele estava irado, mas que ele soube lidar com aquela situação. Na verdade, a sua raiva, a sua ira, foi porque ele tinha zelo ao templo. Ao templo é a casa de Deus. Jesus, ele não exibiu ira semelhante como a nossa, a do homem, mas ela foi perfeita e justa, indicação de Deus. O nosso Senhor Jesus, ele nos deu um verdadeiro exemplo, que nós podemos até nos irar, mas nós precisamos controlar as nossas emoções. Nós precisamos reconhecer as nossas emoções. Depois de toda essa breve explicação, que será a atividade inicial do nosso projeto, da nossa aula, nós vamos fazer mímicas com as crianças para elas identificarem como que é a alegria, como que é a tristeza, e elas expressarem também os seus sentimentos. Depois que nós identificamos estas emoções, estas 5 emoções principais que nós estaremos trabalhando, que é a alegria, a tristeza, o medo, a calma e a raiva. Depois, nós também falaremos sobre como se comportar diante dessas situações, através do que a palavra de Deus nos ensina, nos indica, e tudo isso nós usaremos como exemplo o nosso Senhor Jesus, que ele é o nosso maior exemplo. E para uma dinâmica com as crianças, nós iremos levar para esse balão. Depois de toda essa apresentação, eu irei perguntar para eles uma pergunta bem difícil que nenhum deles irão acertar. Eu vou perguntar para eles quantas estrelas existem no céu. Quem é que sabe? Quem é que sabe? Gente, quem não acertar, nós iremos ter que estourar esse balão. Alguém precisa salvar este balão. Quem é que sabe? Claro que nenhum deles irá falar. Então eu disse, então eu vou ter que destruir esse balão. Esse balão seria o presente de alguém, mas já que ninguém acertou, eu terei que estourar esse balão. Depois que estourar esse balão, eu iria explicar para eles que assim é a nossa vida, assim é as nossas emoções. Nós não podemos deixar que alguma frustração, que algo que não tenha resposta neste momento para as nossas vidas, deixar acabar. Acabar com a nossa alegria, acabar com a nossa família, acabar com os nossos momentos de alegria, porque todos os momentos, eles são passageiros na nossa vida. E para nós conseguirmos enfrentar todos os sentimentos, todas as emoções da nossa vida, nós precisamos ter Jesus. Sim, nós precisamos confiar em Deus e ter o Senhor Jesus como centro das nossas emoções, como centro do nosso coração. Em atividade final, eu irei levar essas bolinhas aqui. Eu comprei num lugar aqui bem baratinho. Elas, quando colocadas na água, elas incham e quando a gente toca, dá uma sensação muito boa. Então, eu vou colocar em copinhos e eles vão ter as bolinhas para eles ficarem tocando e sentindo aquilo. E aí nós vamos falar sobre o descansar em Deus. Nós iremos começar a conversar sobre situações e emoções que deixam eles relaxados, que eles se sintam protegidos. E eles, enquanto vão tocando, vão sentindo as bolinhas, nós vamos conversando sobre confiar em Deus. Esta é a nossa primeira aula do nosso Setembro Amarelo. Até o próximo vídeo!